Guerrilha em psiquiatria. É em termos de luta militante que nos é narrada, numa quinzena de testemunhos registrados, de resumos de discussões, excertos de diários pessoais e de artigos, o tipo de guerra de libertação que vem sendo movida há 10 anos para reverter a instituição tradicional, e sem o mínimo pedantismo. Desde o começo, uma violenta recusa de toda a pseudoneutralidade científica desse domínio, que é, para os autores, eminentemente político. As coisas tiveram início em 1961. A nova direção do hospital, às instâncias do Dr. Basaglia, realizou uma brusca ruptura da solidariedade funcional. No seio do pessoal, a alteração do estatuto de uma vanguarda que vai se recusar a assumir por mais tempo o mandato de cura e de vigilância, confiado pela sociedade repressiva. Progressivamente, todos os serviços vão ser abertos. São instituídas assembleias gerais abertas a todos. Intensificam-se as comunicações, a organização de atividades de lazer e de socioterapia. No começo, ninguém abria a boca, mas depois veio o degelo. Todos os serviços passaram a exibir um intenso dinamismo. Realizam-se mais de 50 reuniões semanais para o conjunto do hospital. Obtêm-se espetaculares melhorias. Doentes são mandados para casa depois de 10, 15 ou 20 anos de hospital. Basaglia e Minguzi decidem então fazer uma pesquisa aprofundada sobre as experiências semelhantes na França, as da corrente da psicoterapia institucional, e na Inglaterra, as das comunidades terapêuticas, em Dingleton, sob a direção de Maxwell Jones. Eles vão progressivamente desenvolvendo suas próprias concepções. Distanciam-se dessas outras tentativas, que julgam demasiado reformistas, e rediscutem suas próprias iniciativas iniciais. Até então, era a equipe dirigente, a vanguarda que concedia privilégios aos doentes. Os dados estavam viciados. Basaglia e sua equipe decidem, em 1965, desenvolver de maneira mais profunda a cultura comunitária, que pouco a pouco ganha terreno e modifica as relações de forças reais entre o pessoal e os doentes. As concepções de Maxwell Jones são criticadas. Eles consideram que as técnicas de reaching a consensus, chegar a um consenso, não passam no final de um novo método de integração do doente à sociedade, que tem como parâmetro o ideal de pan-organização da sociedade neocapitalista. A famosa terceira revolução psiquiátrica não seria, segundo os autores, nada mais que uma adaptação tardia de modalidades de controle social do comportamento patológico aos métodos de produção aperfeiçoados no curso dos últimos 40 anos pelos sociólogos e técnicos da comunicação de massas. Assim, recusam toda a política de melhoria e de consolidação de hospitais. A política que na França levaria as correntes psiquiátricas mais inovadoras a entrar em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, a elaborar, ao lado dos altos funcionários, as circulares de reforma dos hospitais psiquiátricos, etc. Experiência a longo prazo decepcionante e amarga, que levou ao desespero alguns dos melhores psiquiatras franceses. E ainda, recentemente, a reforma do ensino da psiquiatria, realizada pelos serviços de Edgar Faure, iria semear a confusão nas fileiras da contestação psiquiátrica posterior a maio de 1968. A própria Sociedade de Psicoterapia Institucional recuperou-se mal do movimento de maio, com certos psiquiatras estimando que nada aconteceu em maio, ao menos nada que pudesse interessar a psicoterapia institucional. Posições violentamente contraditórias se enfrentam quando, de um congresso internacional em Viena, no ano de 1968, congresso que Basaglia acabaria por abandonar, batendo a porta à sua saída. Na Itália, sendo a situação dos hospitais e da legislação, sem sombra de dúvida, uma das mais arcaicas da Europa, essas ilusões de modo algum poderiam encontrar acolhida. Violação infamante da folha corrida do internado,
suspensão dos direitos civis durante 5 anos, tortura por estrangulamento. Um pedaço de pano, o mais das vezes molhado, para impedir a respiração, que se aperta com força ao redor do pescoço. A perda dos sentidos é imediata. Basália não se ilude com a experiência de Gorizia. Seu futuro está fadado ao fracasso. Na melhor das hipóteses, as coisas vão evoluir ali como nas comunidades terapêuticas de Maxwell Jones, em Dingleton. Isso é, no envolvimento didático terapêutico mais amplo no nível do staff, mas que se fecha na esfera particular dos interesses institucionais. Ao contrário do que acontece a Lures, a revolução psiquiátrica de Basália e sua equipe não é de rir. Ano após ano, assiste-se a uma verdadeira escalada que, por outro lado, criou graves dificuldades para seus promotores. O open door, regime aberto, a ergoterapia, a socioterapia, a setorização, tudo isso é instalado, mas não se consolida satisfatoriamente. Será o contexto do maio indeciso italiano que envolve essa recusa permanente de toda a autossatisfação? Ou será a indiferença do Estado italiano e sua capacidade de promover reformas que desestimulam toda tentativa de renovação? Seja como for, a vanguarda de Gorizia já não dava importância a isso. A meta comum era agora a reversão institucional, a negação da instituição, o equivalente italiano da antipsiquiatria de Oddie Lang e David Cooper na Inglaterra. A própria honestidade desse livro leva-nos a perguntar sobre o caráter desesperado dessa tentativa. Não é ela que habita secretamente por um desejo de ver as coisas ruírem? Não estará o processo dialético prestes a se transformar numa fuga para a frente, e, em certo sentido, distrair a si mesmo? Para a antipsiquiatria, a intervenção política constitui o requisito de toda terapêutica. Mas a palavra de ordem negação da instituição negada, que só tem sentido se for assumida por uma vanguarda real e solidamente situada na realidade social, não estará em risco de servir de trampolim a uma nova forma de repressão social, dessa vez no nível da sociedade global e voltada para o estatuto mesmo da loucura? Basália declara que, com os medicamentos que administra, o médico aplaca sua própria ansiedade diante de um doente com quem não sabe entrar em contato, nem encontrar uma linguagem comum. Fórmula ambígua e talvez demagógica, pois a psicofarmacologia não é em si uma ciência reacionária. O que deve ser questionado é o contexto de seu uso. Também a nosografia talvez seja desprezada um tanto apressadamente. Os caminhos da repressão são por vezes sutis, mais eficazes do que os policiais podem se tornar os defensores de uma normalidade a qualquer preço. Com as melhores intenções do mundo, morais e política, acaba-se por recusar ao louco o direito de ser louco, e o ditado é culpa da sociedade pode mascarar uma maneira de reprimir todo desvio. A negação institucional torna-se assim uma denegação, Verneinung, no sentido freudiano, do fato singular da alienação mental. Antes de optar pela nosografia, Freud dedicou-se a dar de fato a palavra aos neuróticos, a deixá-los livres de todo efeito de sugestão. Renunciar à sugestão médica para cair na sugestão coletiva só constituiria um benefício ilusório. Creio que Basália e seus camaradas serão levados a ultrapassar algumas de suas formulações atuais, que são tanto radicais em demasia e flexibilizarão sua própria escuta da alienação mental, sem a reduzir sistematicamente à alienação social. As coisas são relativamente simples e são necessariamente violentas quando se trata de negar a instituição repressiva. São, porém, bem mais difíceis quando o objeto é entender a loucura. Algumas fórmulas de inspiração sartreana ou maoísta não são suficientes. De igual forma, a causalidade política não reage diretamente à causalidade da loucura. Talvez seja, inversamente, certa disposição significante inconsciente, na qual se aloja a loucura, que predetermina o campo estrutural no qual se apresentam as opções políticas, as pulsões e as inibições revolucionárias, ao lado, para além dos determinismos sociais e econômicos. Muito felizmente, o empreendimento de Basália não caiu num dogmatismo estéril.
Esse livro é precioso porque faz 1000 interrogações que os doutos da psiquiatria contemporânea evitam cuidadosamente.